Professor, Oi. esses leprosários, eles eram como se fosse uma prisão? Como se fosse uma prisão, exatamente como se fosse uma prisão. Você não tinha. Eles te colocavam lá sem sua ordem, sem, contra a sua vontade, entendeu? E ficava todo mundo isolado lá dentro. E não tinha ninguém cuidando, não, entendeu? Não tinha ninguém cuidando porque eles tinham medo de pegar também. Então, é como se jogasse lá dentro e jogasse a chave fora, entendeu? Pelo o que me parece dos vídeos, acaba que a família também tem um pouco de preconceito, né? Porque nesse senhor ele falou que a família dele tirou ele de casa, criança, com 8 anos. Exatamente. Essa senhora também, você não viu? A mãe dela abandonou ela também. Sim. Mas tem caso contrário. Você viu do primeiro senhorzinho lá, tomaram ele da mãe dele. Tiraram da família, foi. Então, o preconceito que a família tinha e o preconceito que o governo tinha se uniam para tratar essa vida dessa pessoa com crueldade. Mas aí parece que eles quiseram meio que comprar, né? Depois que saiu isso, com uma pensão de R$ 750. É, teve algum tratamento psicológico? Acho que a parte pior que tem é nem a parte financeira, né? Também o psicológico da pessoa. Essas coisas acabam sendo muito incipientes, entendeu? Dependendo da cidade, foi feito todo um tratamento junto e tal, dependendo de onde estava esse leprosário. Mas teve umas que só abandonou, largou lá, abriu a porta, falou: se vocês quiserem, pode ir embora e tchau, entendeu? Sim. E nos E, hospitais, hoje em dia, tem esse tratamento, porque trata o corpo, mas eu acho também que a mente deve ficar muito conturbada, né? Que querendo ou não, as pessoas julgam. Quem não tem conhecimento acaba julgando. não, com certeza. Mas o que eu tô falando, aí depende muito de cidade para cidade, entendeu? Tem muitos lugares que continuam atendendo essas pessoas e tem pessoas que saiu da colônia e foi morar em residência terapêutica, porque deu uma endoidada durante o negócio. Porque imagina aquela moça ali, aquela senhorinha. Aquela senhorinha foi sorte, porque ela deve ter caído no lugar onde arrumou uma pessoa mais velha que cuidou dela, uma outra senhora e tal. Porque ela foi para lá com 8 anos, ela foi criança ainda. Se ela tivesse. Não dá nem para desenvolver, você sozinho você nem desenvolve direito como pessoa. Você pode ver que ela é meio. Ela tem algumas atitudes meio infantilizadas ainda, que ela não desenvolveu totalmente como adulta. Você percebeu? Ela canta igual criança, ela ri o tempo todo. Porque ela está infantilizada ainda, entendeu? Ela não virou uma adulta completa. E você vê como eles eram. Aí ela tinha ela teve os filhos, eles foram lá e tomou, e mandou para o avô, para a avó, sei lá. Então é Deu para muito. adoção. É como se fosse bicho mesmo. Você vai lá, a galinha botou, tá, chocou ali, nasceu o pintinho, você vai lá e tira e vende o pintinho. Você não avisa a galinha, você só tira e leva, porque você não considera a galinha como um ser humano. É a mesma coisa, entendeu? Eles tratavam como animais mesmo, assim. E isso se dá muito também, se deu muito também com as pessoas tipo, com transtorno de saúde mental no Brasil, entendeu? Então, o que eu estava falando, por que que eu mostrei esses vídeos e tal, para vocês verem um pouco dos testemunhos, vocês verem ali como que é uma doença que acaba deixando marca. Então, mesmo depois que você cura, foi aquilo que eu estava falando, depois que você cura, ainda assim você está com a marca. Você perdeu um dedo, perdeu um pé, você fica com aquela sequela. Então os outros acabam vendo que você tem a doença, entendeu? Muita gente fica sem sobrancelha, fica com marca no rosto. Então é uma coisa que estigmatiza, que mesmo depois que você cura, tá vendo? Viu que nas duas propagandas, as duas pessoas teve que deixar claro que está curado? Sim. Porque muita gente até hoje não sabe que hanseníase tem cura. O pessoal acha que é incurável. Tem muita gente que acha que é incurável. É muito provável, se fizer uma pesquisa, você achar mais gente que acha que é incurável do que gente que acha que tem cura. Entendeu? Então a pessoa fica
estigma, né? Muitas vezes a própria família, como a Gisele disse mesmo, tem o primeiro preconceito, entendeu? E hoje a situação que a gente tem é o preconceito causado pelo desconhecimento. Então, os profissionais de saúde, eles têm um preconceito ligado muito a não conhecer, não saber que a doença não pega dessa forma, não é assim que funciona, não é só de você encostar na pessoa vai pegar. E também devido à classe social que é atingida por essa doença, entendeu? Não é uma classe social que eles ligam muito. O senhor disse que trabalha em unidade básica, né? Em posto. Isso. E quando chega esses tipos de casos, como hanseníase, como AIDS, não é bem visto, né? Tem esse cuidado de não só tratar lá a ferida, mas também de tratar a mente, né? Ou não tem Então, meio essa preocupação de tá vendo por esse lado, pelo psicológico da pessoa? no meu posto de saúde era a saúde da família, então a gente tinha um cuidado todo diferente com essas pessoas, porque a gente tratava, como eu falei para vocês um pouquinho já, não só a saúde e doença, mas a saúde como processo social da doença. A doença como processo social da saúde, na verdade. Então, a gente tratava um todo. Então, por exemplo, eu tinha uma usuária, a gente chama de usuário lá. Eu tinha uma usuária que tinha AIDS e tal, era portadora do HIV, na verdade, que a AIDS é diferente. Não sei Uhum. se eu já expliquei. A AIDS é quando você está desenvolvendo os sintomas da doença. Então, nem todo mundo tem AIDS, mas pessoa que é portadora sempre vai ser portadora do vírus. Então, ela era portadora do vírus HIV, portadora de HIV. E assim, por exemplo, a gente fazia um preventivo de 6 meses, porque o risco é maior, então tem que fazer mais frequente e tal. A gente ficava sempre em contato, a agente de saúde visitava a casa dela para ver como ela estava. Então a gente tinha todo esse cuidado por trás. A gente atendeu uma menina com tuberculose e a gente fez todo o tratamento e tal. O tratamento com os contatos dela, né, que era quem morava com ela e tal, quem trabalhava com ela. Porque é saúde da família. Então, a saúde da família, a gente vai atrás. Mas mesmo assim, a gente tem que combater várias coisas dentro do próprio posto. Como, por exemplo, os próprios agentes de saúde ter medo de ir na casa da pessoa e pegar a tuberculose lá. Não é assim. Você vai e tal, você pode ter de máscara, mas a moça já está tratando, então ela já está tratando há mais de um mês, ela não está passando para ninguém, a gente sabe disso e tal. Então, mas ainda assim tem muito preconceito. Então, dentro do próprio posto de saúde, os próprios profissionais ainda desconhecem um pouco a doença, a dinâmica dessa doença. Então, esse é um dos nossos problemas também. William, Oi. até hoje tem esse isolamento? Todo bom. Então, não tem mais, não pode ter mais leprosário. O que ainda permaneceu em algumas cidades é o Hospital Colônia, que era o leprosário, virou um lugar como se fosse uma residência terapêutica para essas pessoas morar, porque muitas delas já não tem lugar onde ir mais. Igual como aquele senhorzinho que mostrou no vídeo ali também, na hora que estava meio silêncio o vídeo. E ele morava no Hospital Colônia porque não tem mais onde morar. Não tem família, não tem bens, não tem lugar para morar, nada, então ele tem que morar ali. Então muitas não fecharam com esse intuito, entendeu? E Mas algumas. assim, mas assim, por exemplo, né, vamos supor, alguém da família pega. Minha mesmo, um exemplo. Ali, eu acho que não há necessidade disso tudo, ou tem que ter esse isolamento todo. Não, não tem que ter o isolamento mais. As pessoas já não estão. Ah, Eles já não estão doentes mais, eles já foram tratados. Todos eles foram tratados. não, sim, eu falo, se alguém pegar hoje a doença, no caso, entendeu? Assim, vamos supor, alguém da minha família pega hoje a doença. Tem Ah, que ter esse isolamento ou tem como. se Tipo eu- assim, se tem eu- como, porque a gente sabe que tem, né? Uma medicação e tal, mas eu quero saber se tem que isolar a pessoa desse nível, não. atualmente. O que acontece é que a gente vai chamar as pessoas que moram na mesma casa, vai fazer os testes, e aí vendo que se essas pessoas não tiver nada, essa pessoa vai começar
vai fazer os cuidados em casa, entendeu? Ficar de máscara sempre, tanto em casa quanto na rua, lavar roupa separado, comer coisa separado, até que ela pare de passar os sintomas. Até que ela É pare tipo de Covid. passar a doença. É tipo o Covid, só que é mais difícil ainda de pegar do que o Covid. Então, acontece, ela vai ficar com esses cuidados todos separados até que o antibiótico faça efeito a ponto de ela não transmitir mais. Se eu não me Hum, engano, no primeiro mês de antibiótico, ela para de transmitir. ah, Entendeu? entendi. É porque a gente vê esses casos assim, né? Parece um absurdo, vamos dizer assim, né? Isolamento todo, criar a colônia para ter as pessoas, é super estranho. Por isso que eu perguntei se hoje em dia, atualmente, está nesse nível. Não, não tá mais não. Não tá mais não. Graças a Deus. Graças a Deus. E atualmente tem muito caso de hanseníase ainda? Não, não tem muito caso. O que tem são poucos casos, só que o problema da doença é que esses poucos casos não são tratados. Era uma doença que já era para estar extinta, porque tem tratamento e ela não tem outro reservatório tipo de que ela fica fora da gente, que não seja o ser humano. Ou seja, se todo ser humano estivesse tratado, ela morreria. Entendeu? Então, é uma doença que deveria estar extinta e não está, por causa desse estigma e por causa da negligência que é feito por quem ela atinge. Você vê, tem não é uma doença que tem um cunho social muito forte por trás. Mas Gente, por ela ser, por não ter bastante casos, seria um dos motivos que o governo não leva tão, vamos dizer assim, não leva como prioridade a sério, como uma dengue, que atinge também. muito, tem bastante propaganda, aí vem o pessoal na casa da gente para poder olhar os focos. É um dos motivos, mas não é o principal motivo. O principal motivo é aquela tríade que eu falei com vocês. A população, as farmacêuticas ignoram, estudos, pesquisas ignoram porque ela já tem um tratamento já, e já é um tratamento barato, então as farmacêuticas não conseguiriam ganhar dinheiro em cima, e até porque ela atinge pessoas pobres, que não teriam como pagar, e países pobres, entendeu? E o governo ignora não só porque são menos pessoas atingidas, porque tem outras doenças que eles não ignoram, e são menos pessoas também. Mas eles ignoram principalmente pelas pessoas que são atingidas. São pessoas pobres, pessoas invisibilizadas, entendeu? Negros, pobres, pardos, pessoas de comunidade, vivem em situação de extrema pobreza, que são totalmente invisibilizadas. Elas são invisíveis aos olhos do Estado. E devido a isso, elas acabam ficando também invisíveis aos olhos do resto da população. Entendeu? Então, na verdade, tem mais a ver com quem está pegando a doença do que com a doença em si. Entendeu? Você vê, a gente tem tratamentos aí para cuidados que a gente tem com malformações fetais raríssimas. A gente tem vários cuidados com malformações fetais raríssimas, por exemplo. Mas por quê? Porque um bebê que morre faz muito mais barulho do que 250 pessoas que demoram 20 anos para morrer de hanseníase. Entendeu? Mas você vê, a quantidade é bem menor com essas coisas raras, mas mesmo assim o pessoal faz exame. Daqui a pouco tem um exame que chama translucência nucal. Bobear, algumas de vocês que já tiveram filho fizeram. Não é um exame tão necessário, na verdade ele não dá nenhuma doença que tenha cura, então por isso o SUS não cobre, mas todo mundo enche o saco para o SUS cobrar, para o SUS cobrir ele. Ou seja, por quê? O SUS não faz ele, que é um exame caro, e nenhuma doença que ele descobre tem cura, não tem como resolver. Então não tem por que fazer o exame, você vai descobrir uma coisa que você não vai fazer nada. Vai ter o filho de qualquer forma. Agora, mesmo assim, Tratamento caro. querem que faz. Por quê? Porque o bebê é um bebê, todo mundo quer, todo mundo acha bonitinho, não sei o quê. Agora, quando você passa na rua e vê uma pessoa deitada na rua ali, com a mão toda comida, sem todo necrosado, não sei o quê, você finge que não é com você, entendeu? Então é muito mais fácil. Essas pessoas são muito mais Visibilizada. são muito mais invisibles, invisibilizadas aos olhos
É essa a palavra aos olhos do Estado e das pessoas. Gente, vamos tirar um intervalo agora. E aí, quando a gente voltar, a gente pode acabar de falar disso. Vou prestar rapidamente para vocês a política e a gente vai passar para a tuberculose, tudo bem? Beleza. Beleza. Vai voltar 8h20? Isso, 8h20 e pouquinho. Tá bom.
Tem alguém aí?